Boa noite, galera. Aqui é a Thalita, para quem não me conhece. Hoje eu fiquei na incumbência de trazer uma palavra para vocês. A palavra que eu vou trazer se encontra no livro de João, capítulo 4. É uma passagem bastante conhecida por causa da música, né? Que recentemente tem feito muito sucesso, da mulher samaritana. João 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O primeiro ponto que eu queria trazer é o fato de que a distância entre Judeia e a Galileia era desnecessário passar por Samaria. Então, Jesus, a passagem dele por Samaria não foi aleatória, né? Jesus, ele realmente tinha um propósito. É tanto que no versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, a primeira coisa que a gente já vê notoriamente ao ler esses versículos é que a passagem de Jesus por Samaria não foi algo avulso, sem nenhum propósito, né? A segunda coisa é quem são os samaritanos, né? Os samaritanos eram um povo que era judeu, só que ele era um povo que tinha uma mistura de israelitas com povos de outras nações, né? É como se um cristão se casasse com uma pessoa que não é cristã, por exemplo. Daí sairia a descendência do povo samaritano. É por isso que os samaritanos e os judeus, eles tinham muitos conflitos entre si, porque eles julgavam os samaritanos como um povo de uma descendência que não era a descendência original, né? Digamos assim. E os samaritanos, eles têm eles acreditam nas mesmas crenças judaicas, porém eles não têm Jerusalém como um fator histórico importante na história. É tanto que o local de adoração deles não é no Monte Moriá, é no Monte Gerizim, certo? Essa é basicamente a diferença entre eles. A segunda coisa que eu queria pontuar é que o poço de Jacó, ele era muito importante para os samaritanos, porque era como se lá os samaritanos se sentissem mais judeus, né? Pelo fato de do poço pertencer a Jacó, um poço que Jacó deu ao seu filho José. Então, para os samaritanos ali era um local muito importante. No poço de Jacó, eles tinham uma visão do Monte Gerizim, né? Que para os samaritanos, é o local santo.
quando Jesus se apresenta àquela mulher, aquela mulher nota logo que Jesus é um profeta, né? E hoje, atualmente, a gente vê muitas pessoas que são profetas, mas que têm muito orgulho, né? Por ter muito conhecimento, ter muita sabedoria. Quando Jesus se apresenta àquela mulher, Jesus nos mostra uma figura muito humilde, né? De profeta. Ele não aponta os pecados daquela mulher, ele não julga aquela mulher. Ao falar que aquela mulher ela se condena, né? Ela não foi uma situação em que Jesus condenou a pessoa, mas as palavras de Jesus, as palavras mansas de Jesus, fizeram com que ela mesma se condenasse, né? Fizeram com que ela tivesse noção do pecado dela. O terceiro fato que eu queria apresentar também é que a gente pode ver que no versículo 6, Jesus menciona que ele chega ao poço na hora sexta, né? O horário de encontro de Jesus com a mulher samaritana. Algumas pessoas acreditam, né? Pensam que talvez aquela mulher fosse naquele horário, meio-dia, por ser um horário menos frequentado pelas pessoas. Já que aquela mulher era uma mulher adúltera e pecadora, ela poderia se sentir oprimida, né, pelo povo. As pessoas poderiam apontar bastante ela, então algumas pessoas acreditam que ela foi ao poço nesse horário de meio-dia pelo fato de ter menos gente, né, dela poder estar ali para pegar a água do poço sem ter tantas pessoas apontando. Mas tem uma outra visão que eu prefiro acreditar, é que talvez aquela mulher ela não fosse uma pessoa de caráter duvidoso, né? Talvez ela não fosse uma mulher que fosse muito apontada pelas pessoas naquela época. Mas por que eu penso isso? Pelo fato de nos versículos finais, quando no versículo 28 diz: a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Então a gente pode ver que aquela mulher, apesar de ter sido pecadora, adúltera, no momento que ela chama o povo para ver Jesus no poço, aquelas pessoas acreditam nela, aquelas pessoas não duvidam de que o que ela esteja falando é verdade. Então eu acredito que aquela mulher não foi ao poço na hora sexta, meio-dia, pelo fato de ter menos pessoas. Mas eu acredito que aquele local para aquela mulher tenha sido um local de adoração, um local de busca, de oração, já que aquele local é tão sagrado, né, para eles. Então eu acredito que ela foi naquele horário porque ela já tinha esse costume de meio-dia estar ali naquele local sagrado para buscar a Deus, para buscar a presença dele em oração. Então eu prefiro acreditar nessa linha de pensamento em que ela não ia ali pelo fato de ter menos pessoas, mas sim para buscar a Deus. Ela tinha sede, ela tinha uma sede não só da presença dele, mas talvez uma sede de felicidade, uma felicidade que ela tentasse encontrar nos homens, mas não conseguia, uma sede que ela tentava buscar preenchendo o vazio que existia nela. Ela buscava tentar preencher com coisas que não estavam suprindo a necessidade dela, né? Então, acredito que pelo fato dela constantemente ir àquele local, Jesus sentiu a necessidade, né, de naquele momento passar por Samaria e ir ao encontro da mulher samaritana naquele lugar. Isso é basicamente o que eu queria mostrar para vocês. Sobre, às vezes a gente canta uma música, né,
Essa música sobre a mulher samaritana tem feito bastante sucesso, mas às vezes a gente canta uma música sem viver o que ela realmente diz, né? E essa música ela fala muito sobre sede, sobre busca, sobre saciar aquilo que, aquela nossa fome por Deus. No final nesses versículos que eu li, a gente viu que ela deixou o cântaro dela no poço. Então a gente pode notar que encher o cântaro não era um motivo tão importante dela estar ali, né? Pelo fato dela ter abandonado o cântaro e ter ido à cidade avisar as pessoas, né, sobre a presença de Jesus. Então, eu tenho para mim que a busca dela naquele poço foi para isso, para sentir a presença de Deus. Até mesmo pelo fato dela perguntar a Jesus se aquele local era um local de adoração ou se era realmente um monte em Jerusalém. Aquela mulher tinha sede, a gente pode ver pelas perguntas que ela faz a Jesus, né? Então, que a gente vinha ter essa mentalidade, né? Essa visão sobre esse trecho da Bíblia, sobre a mulher samaritana, que muitas vezes a gente tem o nosso próprio cântaro, a gente tenta preencher com coisas do nosso dia a dia, com pessoas, a gente tenta preencher com vícios nossos, com nossos pecados. Eu me lembro que no princípio, que diz em Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia. Se você parar para olhar, nós fomos criados, Deus fez toda a criação, fez as terras, os mares, os céus, as aves, os animais, e nós fomos criados em seguida. Então, se você parar para pensar, nós preenchemos o vazio aqui na Terra, né? A gente foi criado com um propósito, a gente tem esse propósito em Deus, e eu acredito que nós, com os nossos cântaros, nós devemos buscar mais coisas do alto, né? Buscar ter essa fome, essa sede, como essa mulher samaritana, essa fome de Deus, essa fome de Cristo, de estar constantemente buscando a nossa salvação, estar constantemente buscando adorá-lo em espírito, adorá-lo com todos os nossos corações, com todo o nosso ser. A gente venha ter essa visão mais ampla sobre isso, que a gente venha cantar não só essa música sobre o tema dessa passagem, mas a gente venha cantar e realmente viver o que a gente canta, né? Que é uma busca e uma sede por Deus insaciável. E isso, por si só, quando você busca isso eu tenho certeza que vai satisfazer a sua alma, vai satisfazer o seu espírito. Nós somos pessoas naturais que vivemos em um mundo natural, mas a nossa busca espiritual tem que ser constante. Nossa busca tem que ser diária e a todo momento, a toda hora. Que essa palavra possa edificar vocês, que essa palavra possa vir a crescer, ser enraizada no coração de vocês, porque vocês tenham ela como um princípio fundamentado sobre busca, sobre sede por Deus. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigada por vocês terem assistido e pela oportunidade. Eu tô sempre por aqui. Qualquer coisa, tamo junto.